Torre já está no ar. Série C do Campeonato Brasileiro, tivemos 2 jogos nesta noite de domingo. Primeiro, o Repá, que terminou com a vitória do Clube do Remo, 3-1 em cima do Paysandu. E depois, Ipiranga e Londrina. 2 para o Ipiranga, 3 para o Londrina, uma confusão sem fim. O Ipiranga fez 2-0, assim terminou o primeiro tempo. E depois teve de tudo no jogo em Erechim. E o Ipiranga vem combalido para enfrentar a equipe do Clube do Remo no próximo domingo. O Leão vai receber a equipe de Erechim no domingo à noite no Mangueirão e o Paysandu vai receber o Londrina, o vitorioso Londrina, no sábado à tarde no Mangueirão. Lembrando que agora o Remo tem 4 pontos, é o primeiro colocado, o Londrina tem 4 pontos, é o segundo. Em terceiro está o Paysandu com 3 pontos e temos a equipe do Ipiranga na lanterna sem nenhum ponto e numa situação dificílima, além de todos os desfalques, vai chorar a semana inteira o canarinho de Erechim. Vamos começar falando deste Repá, falar da vitória do Clube do Remo. Vamos ver primeiro os gols da partida. O Paysandu largou na frente, vamos abrir a tela para a gente conferir os gols da partida. O Paysandu largou na frente, o Paysandu começou melhor no jogo, o Feijão cruzou, o Vinícius acabou errando a saída e o Nicolas, num bate-rebate, ele chuta, a bola bate no Mimica, volta para ele, ele abre a contagem, fazendo 1-0 para o Paysandu Esporte Clube. Nicolas. E aí, na cobrança de escanteio, o Paulo Ricardo falhou 2 vezes. Na primeira, errou também, tentando afastar a bola, o Salatiel cabeceou, a bola subiu, quando voltou, o próprio Paulo Ricardo colocou para dentro do gol. Ele cometeu a falha, ele tentou segurar a bola ao invés de dar um soco. Né? Mas a arbitragem confirmou o gol para o Salatiel, pelo menos assim foi informado no próprio jogo. E aí, no segundo tempo, o Remo na pressão, o Paysandu com 1 a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, com a expulsão infantil do jogador Serginho, essa metida de bola do G2, o Augusto ajeitou, tentou a batida e ela acabou arrumando quando ele errou o chute, para ele dar de bico e fazer 2-1. E depois, o terceiro gol, belíssimo, o lindo gol, o golaço do Rafael Jansen, na veia, um foguete espetacular, fazendo 3-1 para o Clube do Remo, em cima do Paysandu Esporte Clube. Clássico se decide no detalhe. O Paysandu começou melhor, a falha do Paulo Ricardo, provocando o empate do Remo, tirou o foco do Paysandu, o jogo ficou numa temperatura mais alta e a expulsão do Serginho acabou desconstruindo o Paysandu. O Remo, no primeiro tempo, ainda teve alguma dificuldade para achar o gol, mas depois, no segundo tempo, deitou e rolou, com o G2 jogando de segundo volante, fazendo a iniciação das jogadas e sendo realmente peça importantíssima na construção da vitória do Leão Azul. Foi a melhor... Chegou o G2, Gerson Nogueira? Chegou. Chegando? Chegou bem. Foi a melhor apresentação dele. Né? Sexto jogo com a camisa do Remo e o melhor até agora. E mesmo recuado numa função que era muito mais a de um segundo volante, pelo lado territorial, mas ele era o grande organizador. Né? Todas as bolas passavam, ele articulava, fez bons lançamentos no jogo. Aliás, fez uma finalização muito boa, né, de fora da área, quase conseguiu fazer o gol. Que mostra também um jogador que está ganhando confiança, né, está recuperando. Continua apenas falhando em cobrança de falta. Né? É impressionante, a bola parada ela não consegue. Ele mira sempre. Nem cruzamento ele acerta. Ele mira. Teve uma lá que ele foi reclamar que os zagueiros tinham adiantado, todo mundo se adianta, mas ele mirou no jogador, a barreira abriu e ele bateu em cima do cara, né, que tinha se afastado. Agora, Guerreiro, reforçando o que você falou, de um jogo que iniciou favorável ao Paysandu, gol logo aos 5 minutos, escapada do Vitor Feijão, naquilo que a gente imaginava que ia ser o grande trunfo do Paysandu, a chegada pelos lados do ataque, o Marlon aberto pela esquerda e o Feijão pela direita. E deu tudo certo na jogada. O Vinícius ainda foi atrapalhado pela chegada de um atacante ali junto da bola, né, naquele cruzamento, escapou. Agora, depois o Remo foi se assentando, conseguiu chegar ao gol. Que chegou ali. E
chegou o gol, né, naquele lance lá, o presente do... Eu também concordo com o Tomás, eu acho que ele foi tentar agarrar. É verdade, eu também entendo assim. Ele não quis, né, talvez espalmar. Se ele socasse, ia jogar para escanteio. Ou para frente, para o lado, né? Aí, esse lance aí. E aí, na hesitação, ele acabou se confundindo e botando a bola para dentro, né? Agora, a expulsão do Serginho, ela acabou decidindo as coisas contra o Paysandu, porque o Paysandu passou a ficar muito retraído. O Paysandu acusou muito o golpe da expulsão. Ele chamou o Nicolas para ser marcador. Eu esperava que o Brigatti fizesse uma substituição, por exemplo, tirasse o Marlon, que não estava bem, ou o Feijão, que estava apresentando um problema, né, de lesão, e colocasse o Kalberg no meio. Ele tinha que repor o meio. E ele inicialmente trouxe o Juninho mais para uma posição mais, cinturão, mais retraída. E o Nicolas ficou como meio atacante. Meio atacante, mas naquela posição que ele vinha jogando contra o Ferroviário e tal. Mas, na verdade, o Paysandu se distanciou do ataque. Sim. Muito. O Paysandu teve aquela estocada num contra-ataque. Que era a chance do 2-1. Era a chance do 2-1. Contra 1. E o Nicolas tomou a decisão errada. Tomou a decisão errada. Decidir, né? Tomou a decisão errada. E depois ainda teve um outro lance que... Na sequência deste, que o Feijão cruzou, sim, e ele chegou também atrasado, depois o Marlon pegou. O cruzamento, a zaga tirou. A zaga tirou. E exatamente. No segundo tempo veio o que esse se esperava, lance aí, né, do Marlon, lateral do Remo no chute do Tony, que a bola bate no braço do Marlon, mas é importante destacar que como ele está com o braço apoiado no solo, não há a infração. Então é importante destacar esse lance que muita gente questionou, né? Enfim... Na verdade, a arbitragem, nos lances principais, foi muito bem. Muito bem. Mas eu acho que uma grande virtude do árbitro é que ele estava muito colado no lance. Muito próximo. No lance da expulsão do Serginho, ele estava... Não tinha nem desculpa, né? Ele estava olhando a situação ali. Estava atento lá, lógico, no lance do escanteio também. Ele acompanhou a jogada. E o Remo poderia, no segundo tempo, ter feito mais. Houve a bola na trave. Chute do Charles. Houve uma do Salatiel que passou muito perto. Muito perto. O Remo, na verdade... O Paysandu também arriou os ferros num certo momento. Não aguentou mais. Eu acho que veio o desgaste. Teve que correr muito, né? E aí, com menos um, você corre mais. Né? E o Remo até usou de maneira muito inteligente a vantagem, porque chegou o gol logo aos 18 do segundo. E aí passou a tocar mais a bola, né, a alargar o campo. Sim. Né, e o Gedós teve um papel muito interessante nisso, até ser substituído já no final. Agora, o Remo também não forçou muito no final, né? Ficou mais ali, era muito toque ali, lateral. Aí sim, a gente sempre critica isso, né? Aquele excesso de passes que não são objetivos. Mas no jogo de hoje eles eram objetivos, era para passar o tempo. E a atuação do Remo foi corretíssima, uma boa atuação, controlou o jogo. A mexida do Bonamigo foi muito inteligente, porque ele colocou o Carlos Alberto para ser o meia e trouxe o Gedós para ser o segundo volante. Aí sim ele ficou mesmo como segundo. E aí... Porque ele tirou o Júlio Russo. Ele tirou o Júlio. Quando ele fez isso... qualidade ao passe na saída de bola. E o Carlos Alberto, que a metida do Gedós... E o Carlos Alberto entrou muito bem também. Teve um cruzamento dele... Pegou um cartão logo no início. Mas ele fez um cruzamento que o Charles quase fez gol. Numa grande defesa do Paulo Ricardo. Né? Eu acho que para o Paulo Ricardo, no jogo de hoje, ficou aquela coisa que ainda é natural. Da saída em falso, né? Da inexperiência, né? Pouco tempo de estrada, né? Um goleiro mais maceteado dava um soco naquela bola. Sim. Tinha muita gente. Eu falhei no primeiro, mas nesse segundo eu vou jogar para longe. Para longe. Ou então botava para fora, dava para pôr. Não, ele estava exatamente para a linha de fundo. Né? O soco poderia ser para a linha de fundo. Mas ele se sentiu em condições de segurar a bola. Até pela altura, né? Nós ainda vamos ouvir, né, os técnicos falando, mas a gente já ouviu na transmissão da clube. Vamos já ouvir. Quer ouvir? Antes de falar? Não, então bora, melhor. Né? Vamos começar com o Paulo Bonamigo. Começar com o Paulo Bonamigo, o técnico vitorioso. Vamos lá. Para o jogo hoje foi justo, acho que ele deu melhoramos a intensidade, o ritmo, chegamos com qualidade, tivemos eficácia, ficamos mais seguros, corrigimos o que aconteceu no primeiro tempo, que nós demos alguns contra-ataques, alguns erros de passe e o Paysandu fez seu gol e teve chance de fazer também um segundo gol. E jogando com mais segurança, evidente, tu fica com mais força ofensiva, porque atrás tu está bem resguardado, evidente, com um jogador a mais, a gente conseguiu fazer volume que nos deu essa vitória. Nós sabíamos
das dificuldades que a gente teria, mesmo contando com jogando 11 contra 11, acabamos temos um jogador expulso, que complicou demais para nós. A arbitragem, o Remo, na última partida, frente ao Londrina, fez muita pressão, a gente já sabia que ele jogaria a responsabilidade toda para cima da arbitragem. Eu não vou aqui ficar questionando o árbitro, a gente tem que ver o que aconteceu dentro desse clássico para que a gente possa reorganizar a situação toda da nossa equipe a partir de amanhã, ver o que aconteceu de erros e acertos, enfim, para a gente poder ter uma semana de trabalho e ir em busca do próximo resultado frente ao Londrina, que nós precisamos de qualquer jeito dessa vitória para a gente poder ir em busca dessa classificação que a gente é o nosso maior objetivo nesse momento. Deixa eu aproveitar logo e mandar abraço para muitos revistas. Impressionante a participação da galera aqui. Meu amigo Dr. Antônio Jorge, nosso AJ, de camarote, diz aqui, estou assistindo de camarote. Guto Nobre, Jorge Portugal, o Ronaldo Trindade, Marcelo. José Luiz Salame, quem mais? O Gustavo também está assistindo, João Índio, Hiroshi Amada lá em São Paulo assistindo. Olha só, rapaz, que vibração. Meu amigo Hélio Favasto também feliz. Aliás, está um pagodão lá, porque o moleque que está cada vez maiorzinho, já entrou no ritmo do pagode. O velho Hélio, o André, toda a galera aí no Greenville curtindo o Bola na Torre. Os RPCs azulinos estão vibrando. Padre Paulo Falcão também está acompanhando. Rapaz, é impressionante. Não para, não para, não para. Queria abraçar também o Marcelo Silvio Gonçalves, é outro remista, o nosso Galo, o Valtinho, o Galo, o Galinho e os Pintinhos, todo mundo vibrando com a vitória do Clube do Remo. Ninguém dorme hoje. Mas o que é que a gente pode falar? Não, eu queria falar das análises dos dois, aí, Paulo Bonamigo e João Brigatti. Bem, eu concordo com o Brigatti, acho que o time foi reativo até onde pôde. Né? Ele tentou fazer o ajuste dele lá, mas ele tem uma frase dele que ele usou na coletiva que a gente acabou não... Ele falou aí. Da arbitragem? Falou da pressão sobre o árbitro. Acho que a questão da arbitragem em Londrina pressionou a arbitragem. Eu acho que ele quis tirar um pouquinho desse peso sem a necessidade, porque a arbitragem não influenciou em nada no jogo. Né? E a questão do Bonamigo foi justamente o G2. E agora? Será que dá para jogar com o G2 ali como segundo volante? Pode ser uma alternativa. Ele encontrou. Depende das circunstâncias de cada jogo. Eu acho que tem muito a ver com o adversário. Para esse jogo acabou sendo... Acabou sendo. Por quê? Porque tinha um volante sem função. Na verdade, no segundo tempo, o Remo jogou boa parte com 2 meias e um volante. Isso que eu ia dizer, o G2 não foi volante. Não. Ele foi volante barra meia. É como eu falo, é muito pela posição geográfica dele no jogo. Ele estava bem mais recuado, o que é mais ou menos a posição. Era mais ou menos a posição. Tem duas coisas que ele não conseguiu ainda, assim, que é uma coisa forte dele, que é a bola parada que ele não consegue acertar, sempre esbarra na barreira. Teve essa cabeçada do Nicolas, estava 1-0 ainda. Estava 1-0, só que ele cabeceou no centro do gol. E a questão do chute de fora da área, que é um cara que chuta bem e não está chutando. Eles tomam a bola no início do jogo só, e foi perigosa, mas é muito pouco, né, para quem é o cara que tem que chamar para ele a responsa. Mas eu acho que para tudo que ele não vinha fazendo, ele fez hoje um grande jogo. Sem dúvida alguma. Eu acho que no cômputo aí de tudo, até no realmente... gol ele tem participação, ele joga a bola para a área de cabeça. Né? Realmente está faltando essa parte do protagonista, mas em termos de organização e para a função tática do jogo, acho que ele respondeu. O segundo tempo dele foi muito bom, na minha opinião. E o Remo jogou, né, com o Meile e o Carlos Alberto bem. O Carlos Alberto, como você disse, teve logo aquela entrada meio afoita, né, e perigosa, porque eu acho que o Remo estava com receio do árbitro. Compensar, né? Porque há sempre esse risco, sempre né? Assim. Esse lance já era para ter tocado ali, pô. Ali no meio já era para ter tocado. E quem entrava aqui, o Feijão aqui pela direita, ele ia entrar de cara. E aí a sequência, olha. Esse outro lance... É a sequência do lance. E ganha o escanteio. Ganha o escanteio. Paysandu já com menos um, porque o Serginho foi expulso com 20 minutos, salvo engano. 21 minutos. Agora, Guerreiro, ouvindo o que o Brigatti falou, né, mais do aspecto técnico da equipe, eu continuo com a mesma impressão. Eu esperava que o Paysandu, que ele, Brigatti, fizesse uma mudança logo depois da expulsão. Eu fiquei aguardando isso. Na verdade, ele fez essa recomposição com o Juninho, que não era o ideal,
até porque o Juninho não tem essa característica, né, do jogador. É uma situação diferente do que houve no Remo, porque a situação do Remo era confortável no jogo. Sim, era um volante para criar. Para criar. E no caso do Brigatti, era um meia para destruir. Para destruir, para tentar impor uma barreira. Ele precisava ter mexido ali. Era obrigatório uma mexida e acho que ele ficou olhando o jogo. Demorou demais, né? Não, ele só foi mexer no segundo tempo. Agora, vamos prospectar aí. O Remo tem 4 pontos, Londrina 4 pontos, Paysandu 3, Ipiranga 0. No sábado, o Paysandu enfrenta o Londrina e precisa vencer. É vencer ou vencer no Mangueirão, porque aí o Paysandu passa a ficar com 6 pontos Sim, e deixa o Londrina com 4. E o Então, Remo vira o primeiro porque faz o jogo em casa, é o dever de casa. Aí o Remo vai no domingo às 7, vencendo o Ipiranga, que vem, olha, quem não vem pelo Ipiranga, expulsos de campo hoje? Muriel, lateral. O Zé Mário, outro lateral. O Neto Pessoa. Centroavante, o artilheiro. E o técnico vai vir, mas não vai ficar no banco. E tem um detalhe. E o Caprini pode não jogar, O Caprini saiu lesionado. Gols, ele que fez os 2 gols do Ipiranga, ele saiu lesionado. Então, o Ipiranga vem combalido. E o Remo pode liquidar a fatura do Ipiranga. Aí ficam 3 na briga. Aí fica, vitória dos 2, Remo com 7, Paysandu com 6, Londrina com 4. Encaminhados. Exatamente. Encaminhados. Então, é agora, né? Entre Natal e Ano Novo, podemos ter esse presente esse duplo. Presente duplo seria interessante. Porque Paysandu e Londrina, sábado, 17 horas, Remo e Ipiranga, domingo, 18 horas. O ideal, em termos de tabela, era um empate nesse Ipiranga e Londrina. Sim. O que eles fizerem para lá sempre tem que ser empate, é melhor. Mas, nas circunstâncias, né, tendo... Na verdade, o Ipiranga terminou o primeiro tempo vencendo por 2-0 com 1 a menos. Aí, no segundo tempo, pênalti para o Londrina. O Adenilson cobrou, inclusive, a penalidade e diminuiu. Aí houve uma escaramuça lá, uma confusão danada e o árbitro expulsou mais dois do Ipiranga. E depois o técnico. E deu 13 minutos de acréscimo. Porque deve ter parado. Sim, o jogo parou tudo. Aí o Londrina empatou aos 48 e fez o gol da vitória. Eu só fico imaginando como esse pessoal do Ipiranga está tiririca com essa arbitragem hoje. Não, já reclamou da arbitragem no jogo de Belém, daqui, no jogo aqui, né? Tem esse detalhe. Mas sabe como é? Aquele jogo de compadre lá no final do ano passado, né? Pode estar tendo agora, né? A volta do anzol é sempre presente. Né? A bola pune, né? Vamos para você no Bola na Torre. Boa noite, amigos do Bola na Torre. Me chamo Samuel Almeida. O Londrina não mete medo no Papão, mas é preciso foco e concentração para vencer o Tubarão sábado que vem. Tem que mudar alguma coisa no time? Boa pergunta pertinente. Veja, primeiro vai ter que mudar, o Serginho foi expulso. Mas o Shoa deve voltar. E o Shoa, não creio que o Shoa volte ainda no sábado e nem o PH. Isso aí, no pior momento isso. Tem sido um prejuízo enorme. Porque esses são os volantes. Acho que até o PH é possível. Aí seria o Wellington Reis e PH. O Wellington Reis costuma dar calafrios na torcida. Aí tem, qual é a outra opção? O William ou o Allan Kalberg pode ser também uma alternativa, porque é um volante meia. Meia, e é um jogador que dá uma dinâmica no jogo. Vai mudar. Precisa mudar mais alguma coisa? Hoje, o William Barros, lesionado, não ficou no banco, né? O Elielton segue lesionado em recuperação. O Matheus Anderson ainda entrou, né? Matheus Anderson entrou. Debu entrou. Jefinho entrou, Debu entrou. O Jefinho já voltou, não está voltou. Eu achei o Marlon novamente abaixo. O Marlon. Agora, abaixo do que vinha jogando início, né? Essa vitória do Londrina assusta? É a primeira vitória do Londrina como visitante. Não, eu concordo um pouco com o nosso telespectador que não é para assustar. Eu acho que o nível do Londrina está ali, é um time que está no top. O Paysandu tem todas as condições aqui de vencer. Agora tem que tomar cuidado porque esse time vem entusiasmado, né? Na verdade, ganhou confiança. Eu assisti grande parte do jogo. O Londrina, enquanto tentava... Quando tinha jogadores a mais, teve muita dificuldade. O problema é que o Ipiranga arriou, não tinha mais. Teve jogador que caiu... Se nós já analisamos aqui que o Paysandu, que perdeu um jogador, sentiu no final do jogo... Imagina o Ipiranga sem 3. Só que era ataque contra a defesa. Uma hora a bola ia ter que entrar. Uma hora a casa cai. Aí foi o que aconteceu. A pressão foi muito forte e
uma bola cruzada, a zaga não chegou, o empate. E logo em seguida o Igor Julião, né? Fez o... gol da Igor vitória. Julião é do Flu. Igor Julião é do Flu. Veja aí um Igor de lá. nas suas O anotações, Igor Tomás. fez o gol do Guerra. Vamos conferir aqui para não ter Nenhuma. problema, né? É. Deixa eu primeiro mandar um abraço aqui, porque tem muita informação chegando aqui. Quem mais aqui? Olha, um abraço para o Luca e para o Enzo Teixeira, para o Bernardo Carneiro. É só gente boa. Meu amigo Rogério Girard, o filho dele fez aniversário essa semana, está empolgadíssimo também, grande fera do pagode aí. O Meu amigo David, lá da Maurinho. Santo Antônio, um abraço para ele. Obrigado, David. Meu amigo Estélio Mello, em Castanhal, colega de turma. Também o João Armando. Alô, João Armando, aquele abraço. Tudo remista, rapaz. Tá todo mundo animado. Coronel Hilton aqui também vibrando. Rapaz, é uma festa hoje. Quem mais? Gustavo Fonseca. Tem mais gente aqui. Vanderlei Ladislau. Impressionante, Tem um né? detalhe, né? O Remo Impressionante. quebrou uma invencibilidade de 9 partidas. De 9 9 partidas. jogos. Naquele jogo, no Repá, antes do Repá da Quermesse, Quebrou o tabuzinho. do Compadril, Da Quermesse. aquele outro Repá, o Remo quebrou 10 jogos de tabu. Tabu nos O clássicos. tabu dos clássicos. E agora, De invencibilidade na Série C. de invencibilidade na Série E C. está vencendo no momento que precisa vencer, né? Sim, pô, momento... Não, é preciso, Exato. eu acho que é preciso, Guerreiro, é necessário até a gente destacar isso. Olha, Jorge Portugal assistindo, não sei se ele está em São José do Rio Aliás, eu Preto. estive com ele Você lá. sabe que agora ele é diretor nacional da Associação Associação Supermercado. E foi reeleito. Alto calibre, né? presidente da AFA. Sexta-feira fui lá Altíssima com ele, né? categoria, um zagueiro É internacional, mesmo, né? além de um dirigente como poucos. Técnico carniceiro. Foi um dos que colaborou com o nosso Sopão Solidário, nosso querido Portugal. Eu queria agradecer a ele, foi o maior barato. Guerreiro, nosso. só destacando, porque a gente falou do jogo, mas é importante como esse time do Remo, que em alguns momentos o Bonamigo, depois, nessas últimas partidas, principalmente depois do Londrina, se questionava muito. Eu acho que ainda há questionamentos quanto à saída de bola do Remo, que às vezes ela é lenta. Os lados não estão funcionando com os laterais O Hélio como Borges era não antes. funcionou legal. né? Mas os atacantes, eles tiveram grande participação. Isso se deve muito ao Bonamigo ter encontrado um posicionamento para o G2. Eu estou rindo Porque aqui, o Charles pelo lado, o Charles foi Mas muito o bem Hélio, no o jogo. Hélio também. não rendeu ainda. Não na rendeu, volta tanto dele. que acabou saindo. substituído. Eu rindo aqui, estou indo também. Certo, estou indo. certo. Estou Tá indo. indo e indo, né? Indo. Porque o Tomás falou que foi o Igor João, né? Mas foi o Igor Paixão. Igor Paixão. Mas Rimou. na verdade, é do coração, né, O Guilherme? Guto Nobre manda a informação aqui. O Adenilson fez o primeiro, o Samuel Gomes fez o segundo e o Igor Paixão fez o gol da vitória. Com o Igor Julião, do realmente. Londrina. do Fluminense. Abraçando essa galera. Abraçando Tu mandou um também abraço pro Guto, mas não mandou pro Marcelo. Marcelão, aquele abraço, Marcelão, pro Caio, para quem mais. E tem muita gente para mandar abraço aqui. Vai ficar aqui cheio de abraço, né? Mas tem que mandar abraço. Falar em abraço, olha, Aradinha também aqui acompanhando. É porque tem os RPCs azulinos. sim. Né? Tem os RPCs bicolores, mas eles estão Então, todos calados. calados, silenciosos nesta noite de domingo. Muito bem. Vamos aqui para o Pinga-Fogo da galera. Participação de todos aqui com perguntas. É hora do Pinga-Fogo da galera. Aqui, Luiz do Barreiro. Paysandu tem que contratar árbitro. Essa tá ótima. Essa. Aqui, o Igor Tancredi, o Bruce, para a Escada Azulina. Só abraço. Aqui ele só pede um abraço. Amigos, não sei porque um jogador que não rende nada há vários jogos, o G2, e logo após o Repá, agora é idolatrado por vocês. Só porque levanta uma bomba na área e o Colasso falha, o Furão erra e depois faz o segundo gol. É o Abel do Tenoné. Tá brabo com a gente, hein? Ninguém tá aí deusando. é o Porque, filhão pelo dele. contrário, pô. Eu até critiquei aqui, que ele continua errando muito. Não, ele acertou. Hoje ele foi muito melhor. Eu não mudo a minha posição. Eu acho que ele teve uma boa atuação, sim. E ele, do Remo, foi um dos que mais acabou se destacando. Ele e o Charles, né? E, lógico, o Jansen com aquele golaço. E o Francisco Lobato da Cremação. Vamos, Brigatti, até o fim pelo acesso. Eu acredito, Lobo. Muito bem. Tem que É isso aí. acreditar mesmo. Todas as condições Até estão porque aí. tá tudo. Agora o Paysandu, mesmo com a vitória do Londrina,
Remo, Londrina e Paysandu estão absolutamente equilibrados, é um ponto a diferença.